Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo o Coronel Douglas Macgregor, veterano de combate condecorado e ex-assessor sênior do Secretário de Defesa dos Estados Unidos. Estava ansioso para conversar com você, já que em breve você fará uma palestra neste evento de debate nacional, sobre o qual deixarei informações na descrição. Achei que seria interessante abordar tanto questões domésticas quanto internacionais, em um mundo que está mudando tão rapidamente. Como o mundo muda tão depressa, não é um bom momento para deixar a política no piloto automático. É preciso refletir sobre como o mundo está mudando e como os Estados Unidos devem se ajustar a isso. Porque alguns países, eu acho, vão prosperar, enquanto outros vão cair. E isso depende da capacidade de se adaptar ao mundo como ele é. Mas, para abordar esse tema, pensei que um bom ponto de partida seria o Trump dizendo aos europeus que se eles querem que os Estados Unidos imponham mais sanções à Rússia, então eles precisam se comprometer totalmente. Ou seja, impor sanções secundárias a qualquer um que negocie com a Rússia ou compre sua energia, o que significa ir atrás da China e da Índia. Ouvi diferentes interpretações e perspectivas sobre qual é a estratégia aqui. Essa é uma abordagem tola e delirante? Ou é algum tipo de xadrez que não estamos entendendo? Não, acho que essa é uma ótima pergunta, porque sempre que as pessoas nos Estados Unidos ouvem algo que Donald Trump diz e que francamente não faz sentido algum, a reação imediata é: ah, bem, isso deve ser uma maneira inteligente de tirar os Estados Unidos de alguma situação ou colocar o país em posição de vantagem, e assim por diante. Eu prefiro ouvir o que o homem diz e levar em consideração o que está sendo dito, em vez de tentar adivinhar o que ele pode querer dizer. Essa mensagem que ele enviou aos europeus me pareceu uma abordagem meio passivo-agressiva para lidar com relações internacionais, o que considero tanto inútil quanto perigoso. Quero dizer, ele começa dizendo, decidi, entre aspas, impor sanções à Rússia. Parecia uma garota do Vale da Califórnia Central explicando o que planeja fazer no dia, almoçar, jantar, seja lá o que for. Depois, ele continua dizendo que vai impor sanções, mas que tudo depende da Europa, e espera que eles sigam sua liderança. Bem, ele esquece de algo. George Washington, quando era presidente dos Estados Unidos, explainava para os compras franceses e o que eles fariam no futuro, e o que nós podemos fazer no futuro. E ele diz, lembre-se de nenhuma nação, ou nenhum Estado-nação, pode ser esperada para ir além dos limites de seus próprios interesses. E essa foi a resposta dele à pergunta. O que os franceses farão? O que os britânicos farão? O que qualquer um fará? Ele não esperava que ninguém fosse além dos limites de seus interesses ao nos apoiar. Em outras palavras, seja qual for a política, ela tem limitações. E eu acho que, à medida que os europeus lerem sua mensagem, vão chegar à conclusão de que ele quer que eles se comprometam totalmente com o suicídio nacional ou internacional ao destruir suas relações com praticamente todo mundo, exceto os Estados Unidos, e até mesmo entre eles próprios. Esta não é uma solução razoável no mundo de hoje. Todos vivemos no mesmo planeta. Em algum momento, é do interesse de todos fazer negócios, independentemente dos diversos sistemas políticos que cada país adota. Então acho que a ideia de que de alguma forma os europeus vão dizer, sabe, você está certo. Para ter sucesso na Ucrânia, o que, claro, já é uma noção totalmente absurda, o que precisamos fazer agora é cortar relações com a China, nos isolar praticamente do resto do mundo, da Índia, de todos os outros, porque todos esses países, de uma forma ou de outra, estão fazendo negócios com a Rússia. Veja, a Turquia é um excelente exemplo. O Turk Stream é de importância vital para os turcos. Eles querem desesperadamente ter essa energia. Essa energia alimenta a indústria deles. Eles estão olhando para o que aconteceu na Alemanha e se perguntando, por que faríamos isso? Por que nos cortaríamos da Rússia?
Queremos seguir a Alemanha rumo ao inferno que ela criou para si mesma nessa suposta cruzada nobre contra a Rússia maligna. Isso é um monte de bobagem, não faz sentido algum. Então, acho que tudo isso vai desmoronar. E ao mesmo tempo, é claro, estamos olhando para a Europa e vendo todos esses partidos nacionalistas por todo o continente que estão de fato chegando ao poder cada vez mais. Ou seja, eles estão atingindo um ponto em termos de apoio popular que torna impossível mantê-los fora do poder por mais tempo. E a boa notícia é que o tipo de nacionalismo que esses estados estão defendendo não tem nada a ver com atacar ninguém. Tem tudo a ver com o que é do interesse do próprio país, o que é bom para suas sociedades, como eles se protegem, sua cultura, sua identidade, seu modo de vida, assim como seu sistema econômico. E eu acho que isso é o prenúncio do fim do globalismo, francamente. E se o presidente Trump está jogando, como dizem seus apoiadores, xadrez em 4 dimensões, incentivando todos a aplicarem sanções do jeito que ele faz, eu não faço ideia. Suspeito que algumas pessoas em sua administração provavelmente estejam pensando em termos de separar ainda mais, certamente a Europa Ocidental da Rússia, da China e de outros países. Mas francamente não vejo nenhuma evidência de que isso vá acontecer. Então acho que o apelo dele para que todos os outros sancionem a Rússia, sancionem a China, sancionem a Turquia, sancionem a Índia, e lembre-se, muitos dos países que ele determinou que deveríamos sancionar de uma forma ou de outra são amigos históricos, parceiros estratégicos dos Estados Unidos. Isso parece não importar mais. E essa é a tragédia de tudo isso. Isso remonta à guerra tarifária que ele iniciou. De repente, todo mundo no mundo é tratado como inimigo e está sujeito a tarifas. Não houve discriminação. Então, novamente, temo que ele esteja levando isso muito a sério e vai ficar monumentalmente decepcionado, porque não acho que nada disso vá funcionar. No entanto, me pergunto se você não está sendo otimista demais em relação aos europeus neste momento, porque parece que a Europa está... Bem, como os tempos estão mudando tão rapidamente, os europeus foram deixados nesse vácuo estratégico. Ou seja, eles realmente não têm, ao que parece, a capacidade de imaginar um mundo onde o Ocidente coletivo não domina. Então, todo o impulso deles é restaurar a hegemonia coletiva dos anos 1990, o que não é possível de ser alcançado. Mas na busca por isso, agora temos guerra com a Rússia. Não apenas declínio econômico, mas provavelmente colapso, uma crise de legitimidade política e um colapso na relevância internacional. A ideia central é que se conseguirmos derrotar os russos, então tudo poderia ser revertido. Poderíamos voltar aos anos 90. Os russos ficariam fracos e fariam o que lhes fosse mandado. Os Estados Unidos permaneceriam na Europa. Isso é visto como um bilhete para relevância e prosperidade. Com a vitória, também teríamos unidade europeia. Mais uma vez, os autoritários seriam derrotados e a democracia liberal prosperaria. Portanto, isso não faz necessariamente muito sentido. Mas o pensamento coletivo se organiza em torno disso e a razão desaparece. E com toda essa loucura, vemos todos os líderes falando apenas em slogans e retórica emocional. Então, não ouço ninguém definir qual é o objetivo. Como podemos alcançar esse objetivo? É só, bem, a Rússia só respeita a força. Vamos reagir. E não há dissenso. Nenhuma discordância é permitida, basicamente. Então, fico me perguntando, realmente parece loucura demais para os europeus concordarem com algo assim? Ou seja, entrar em guerra econômica, se cortar do resto do mundo, exceto pelos Estados Unidos, no momento em que os Estados Unidos estão impondo termos comerciais um tanto injustos aos europeus. Mas você tem certeza de que os europeus realmente não vão seguir adiante com isso? Porque nossos líderes não são muito racionais hoje em dia, eu diria. Bem, você faz um ponto válido. Existe muita nostalgia, especialmente na Grã-Bretanha, França, Bélgica e Holanda. Sobre a Espanha, não posso falar muito, e talvez um pouco na Alemanha,
mas certamente as potências da Europa Ocidental, que têm um histórico de imperialismo e poder e influência global, definitivamente sentem nostalgia de um mundo que já passou há muito tempo. Nos Estados Unidos, não existe esse tipo de nostalgia. E eu diria que em grande parte da Europa, essa nostalgia está dando lugar à razão e à racionalidade. O que quero dizer com isso? Bem, se você andar pelas ruas de Paris ou Londres agora, verá algo muito mais prejudicial e perigoso para o seu país do que qualquer coisa que a Rússia poderia, de forma plausível, tentar fazer. E do que estou falando? Bem, você está vendo seu país cair nas mãos de imigrantes recentes que são irremediavelmente contrários ao seu modo de vida, à sua cultura, à sua religião. Eles, por sua vez, estão tentando criar uma espécie de cópia do país de onde vieram, da sociedade de onde saíram. Isso é imediato e perigoso. Agora, as elites, e quando digo elite, estou falando principalmente das pessoas com dinheiro, com a capacidade de se proteger do que acontece dentro de suas sociedades. Nós as temos, vocês as têm. Elas não estão muito preocupadas e criticam suas próprias populações pela falta de tolerância. Bem, elas não estão sendo esfaqueadas em plena luz do dia. Não estão sendo agredidas, brutalizadas ou estupradas. Eles não estão lidando com esse tipo de ataque cultural escancarado que as pessoas na Grã-Bretanha, França e Alemanha veem todos os dias. Então acho que a população não tem mais muita tolerância. Outra coisa é que eu nunca vi, e talvez você tenha visto, não sei, mas nas minhas vezes na Europa, nunca percebi vontade de entrar numa guerra pesada com ninguém, muito menos com a Rússia. E se você mencionar para a maioria das pessoas que conheço na Alemanha ou Áustria, certamente na Europa Central ou Oriental, vamos todos marchar para o leste e entrar na Ucrânia para salvá-la dos russos. Eles olham para você como se você tivesse perdido o juízo. Eles estão felizes em enviar quantidades incontáveis de dinheiro, recursos e equipamentos, desde que isso não os prejudique economicamente, obviamente. E isso está prestes a doer muito agora. Eles não se importam. Eles não estão nem um pouco interessados nisso. Então acho que o que precisamos fazer é algo que acredito que o presidente Putin já fez. O presidente Putin tem exercido muita paciência. Ele está sendo muito paciente, esperando que essa onda de mudança varra a Europa. Ela está chegando. E a mensagem do presidente Trump para os europeus vai acelerar esse processo. A verdadeira questão é, quão rápido os americanos vão acordar e perceber que Washington os levou a um beco sem saída? Essa é uma das razões pelas quais escrevi o artigo de hoje sobre essa mudança no poder global, influência e riqueza para o Oriente. Não é porque estou comemorando o declínio do Ocidente de forma alguma. E o Ocidente não precisa necessariamente decair por causa disso. Mas o que o Ocidente precisa reconhecer é que hoje existem múltiplas potências no mundo. Existem outros polos de influência, força e poder. Só porque China, Índia, Irã ou qualquer outro país e a Rússia agora são atores poderosos no cenário mundial, isso não se traduz em perigo para nós. E esse tem sido o problema, eu diria certamente desde 1991. As pessoas querem interpretar, em Washington, D.C., o surgimento de outros centros de poder como algo inevitavelmente prejudicial aos Estados Unidos. Isso não é verdade. A guerra, como meio de expandir o poder, de impor sua vontade, está cada vez mais, na minha opinião, obsoleta. É algo que não faz sentido. E não vejo nenhuma evidência de que os chineses, ou os russos, ou os indianos, ou os japoneses, ou qualquer outro poder por aí, esteja recorrendo ao uso do poder militar para alcançar seus objetivos. Na verdade, acho que todos estão interessados em evitar isso. Somos nós que parecemos pensar que o poder militar é uma grande ferramenta da diplomacia. Não é. Sabe, você pode conversar com qualquer pessoa, como o embaixador Freeman, qualquer um que tenha sido diplomata profissional nos últimos 30 ou 40 anos, e todos dirão a mesma coisa. Na diplomacia, nas relações internacionais, o instrumento militar é o menos atraente porque é o mais difícil de controlar, e é a última escolha.
E nós temos usado e usado e usado. Olhamos para o deserto que criamos como resultado do uso do nosso poder militar, declaramos vitória e seguimos em frente. E as pessoas em casa, nos Estados Unidos, não percebem isso porque não sentem a dor. Bem, isso está começando a mudar por razões econômicas, por causa do sistema financeiro e da posição perigosa e arriscada em que estamos. E não estamos sozinhos. Os europeus estão em uma posição muito semelhante à nossa, tanto econômica quanto financeiramente. Acho que tudo isso vai chegar a um fim. Mas como em tudo, quando você diz, você sabe disso, Glenn, pela sua própria experiência, as pessoas perguntam, bem, quando isso vai acontecer? Sabe, eu não posso apontar o dia e a hora. Não sou Nostradamus, mas acho que é bastante óbvio que as coisas vão parar abruptamente, tanto financeiramente quanto economicamente. Podemos fazer uma de duas coisas. Podemos nos enfiar em um buraco, puxar o buraco sobre nós e nos esconder fingindo que nada mudou e que somos os melhores, ou podemos reconhecer que o mundo realmente mudou. Existe uma nova constelação de poderes, e deveríamos fazer parte dessa nova constelação. Como fazemos isso? Como entramos nessa nova constelação de poderes? Vamos ficar sentados aqui, entre o Pacífico e o Atlântico, fazendo pouco caso de todo mundo, ou vamos encontrar um papel para nós mesmos? Em vez de enxergar o programa Um Cinturão, uma rota, como algum tipo de perigo fatal que precisa ser combatido, insistindo que ele tem apenas utilidade militar, o que é um absurdo, precisamos olhar para onde nos encaixamos. Podemos nos conectar a isso. Podemos oferecer algo. Temos que nos perguntar, o que vamos produzir que os outros queiram? O que vamos trazer para a mesa que as pessoas respeitem e tenham interesse? Acho que temos muito potencial. Parece que esquecemos disso. Sabe, se você voltar ao período da história mundial entre 1870 e 1970, tudo que você aproveita hoje, desde iluminação elétrica até aquecimento a gás, automóveis, o que quiser, todas as várias vacinas que realmente funcionam, todas essas coisas têm suas origens nos Estados Unidos, com invenções brilhantes. Bem, acho que precisamos voltar ao trabalho. Precisamos ir para a bancada e começar a inventar e inovar e sair desse negócio de tentar descobrir como podemos intimidar e pressionar as pessoas a seguir na direção que queremos. Aliás, há um ótimo artigo na The National Interest, escrito por Graham Allison, que faz exatamente esse ponto. Acho que as pessoas estão percebendo isso. Mas neste momento, Washington não entende. Não é simplesmente Donald Trump. É toda a classe política dominante. Deixe-me dizer primeiro que acho que você está certo ao afirmar que algo está mudando na Europa também. Que mais pessoas estão questionando a propaganda de guerra porque percebem, bem, mais pessoas estão vendo os fatos, que a grande maioria dos ucranianos quer paz, mas também veem que seus próprios políticos boicotam a diplomacia e, em vez disso, dão total apoio ao regime de Zelensky, que está caçando ucranianos nas ruas para enviá-los à linha de frente. Quero dizer, tudo isso é vendido como se fosse ajudar a Ucrânia. Então, mesmo quando a oposição na Ucrânia, a pró-Ocidente, começa a criticar isso, acho que mais pessoas estão despertando para o fato de que talvez, você sabe, os governos às vezes mentem durante guerras. Às vezes. Há mais do que apenas mentiras ocasionais. Acho que isso se tornou o modus operandi de muitos governos, com muita frequência. Bem, eu li o seu artigo. Sim, porque achei interessante. Também no contexto do que você disse sobre querer preservar o Ocidente. E, de fato, acho que todos nós compartilhamos esse sentimento. Mas, para preservar o Ocidente, é preciso se ajustar à realidade. Preservar o Ocidente não pode sempre significar que todos os outros centros de poder precisam ser derrotados, porque se esse não for um resultado alcançável, você acaba destruindo o Ocidente com esse objetivo. Mas o motivo pelo qual gostei tanto do seu artigo é que, se nos afastarmos um pouco dessas questões do dia a dia, podemos enxergar as grandes mudanças que nunca aconteceram antes na história. Ou seja,
500 anos de poder e liderança ocidentais estão chegando ao fim. Novamente, encontrar um novo papel para o Ocidente no mundo é algo bastante crucial, em vez de simplesmente bater a cabeça na parede tentando recuperar a hegemonia. Mas como você interpreta essa história, o fim desse período de 500 anos? Bem, eu não vejo isso como o fim do poder e da influência do Ocidente. Eu vejo como o fim da nossa dominação. Desculpe, isso é muito melhor. O mundo multipolar não é o fim para os Estados Unidos ou para qualquer país da Europa. Muito pelo contrário, acho que é uma grande oportunidade. Mas o que precisamos fazer é algo que aconteceu ao longo do tempo, depois de 1492. O motivo pelo qual mencionei 1492 é que um bom amigo meu na Croácia estava observando o que estava acontecendo em Belgrado e em outras capitais importantes, e analisando o influxo de investimentos chineses e assim por diante. E ele simplesmente me disse, sabe, estamos começando a ver algo que é significativo. Talvez isso seja 1492 de novo. E isso motivou o artigo que escrevi, porque acho que ele tem razão. Estamos vendo novas rotas comerciais, novas oportunidades, e estamos reconhecendo que outros estados, outras economias, têm vantagens comparativas. Cada estado-nação, na minha opinião, em algum momento precisa identificar sua vantagem comparativa em determinadas áreas. Precisa reconhecer que em outras áreas não possui essa vantagem. E tudo bem, você resolve essa situação por meio da cooperação econômica através do comércio. Então é sobre isso que precisamos sentar e refletir. Uma das coisas que também mencionei nesse artigo e que ignoramos por muito tempo é que se voltarmos 100 anos, provavelmente tínhamos a maior frota mercante do mundo. Uma das razões pelas quais conseguimos reabastecer tão rapidamente os britânicos no exterior, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, foi porque tínhamos uma enorme frota mercante. O que aconteceu com ela? Sabe, basicamente desistimos. Alguém decidiu que poderia ganhar mais dinheiro vendendo-a do que mantendo-a e explorando-a. O mesmo vale para os trens. Os Estados Unidos provavelmente tinham o maior sistema ferroviário do mundo. Isso era especialmente verdade depois de 1870, quando já tínhamos deixado a Guerra Civil para trás. O que fizemos com isso? Talvez todos estejamos esperando que alienígenas pousem e nos tragam novas tecnologias que tornem tudo o que possuímos obsoleto. Talvez isso aconteça em algum momento, mas agora ainda estamos lidando com as leis da física. Existe uma boa razão para os Estados Unidos, que ficam no centro do mundo, investirem fortemente em transporte marítimo rápido e trens de alta velocidade. O que quero dizer com isso? Bem, se você olhar para Roma e o Império Romano, a grande vantagem que os romanos tinham era estarem no centro do Mediterrâneo. E com suas legiões, frotas, estradas e pontes, eles conseguiam criar redes de comércio que tornavam Roma rica e poderosa. Agora, nada dura para sempre, mas o meu ponto é que precisamos olhar para esse exemplo e começar a nos enxergar de forma um pouco diferente. Em vez de enxergar a nova Rota da Seda como um perigo, será que podemos construir um transporte marítimo rápido que possa mover mercadorias, por exemplo, de Rochefort, na França, para a costa leste dos Estados Unidos, colocá-las em trens de alta velocidade e transportá-las de lá para Los Angeles, São Francisco ou Puget Sound, em Seattle, Washington? E então, a partir daí, rapidamente para a Europa, em um transporte marítimo rápido. Agora estou falando da Europa, Japão, Nordeste Asiático e China. Também temos essa passagem do Ártico que se abriu. Existem muitos motivos para analisarmos isso. Por quê? Porque historicamente tivemos uma vantagem tremenda. A vantagem é que do Atlântico ao Pacífico, do Pacífico ao Atlântico, falamos uma só língua. Nós temos uma única lei. Quando você transporta mercadorias de Xangai, passando por toda a Ásia Central, e depois descendo para o Oriente Médio, ou indo para o Oeste em direção à Europa, por quantos países e estados-nação você precisa passar?
Quão caro é transportar essas coisas? Todo mundo que você encontra, e eu tenho amigos na China que me dizem isso o tempo todo, assim que você chega e é chinês e diz, queremos construir um terminal aqui, queremos colocar isso aqui, todo mundo fica parado e diz, aqui está minha mão, encha de dinheiro, por favor. Bem, aqui não há essa exigência. Podemos transportar tudo de costa a costa, sem passar por vários países. Precisamos refletir sobre isso. Temos nos recusado a pensar sobre isso. Temos nos recusado a investir nisso. Em vez disso, onde gastamos trilhões de dólares? Trilhões de dólares intervindo em países e sociedades que são radicalmente diferentes das nossas, em muitos casos matando centenas de milhares, deslocando milhões, destruindo economias, distorcendo dinâmicas regionais e distorcendo arranjos de poder em favor do que achamos ser do nosso interesse. Bem, tenho analisado as intervenções dos últimos 30 anos ou mais. Não consigo encontrar nenhuma vantagem. Não vejo como tenhamos lucrado estrategicamente de forma significativa com qualquer uma dessas intervenções. Ainda assim, essa é a suposição subjacente em Washington. Você intervém na Líbia, e o que ganha com isso? Você obtém o caos, você destrói a dinâmica da região. Todos no norte da África têm medo de você. Ninguém realmente confia em você. Se você for para a América Latina agora, e temos essa armada que estamos montando ao norte da Venezuela, todo mundo olha para a Venezuela isoladamente do resto da América Latina. Mas não dá para fazer isso. A Venezuela faz parte de outro continente. Se você entrar na Venezuela, você destrói a estrutura de poder na Venezuela. Você distorce as relações que a Venezuela tem com seus vizinhos. Você não vai acabar lutando apenas contra pessoas na Venezuela. You're not just going to end up fighting people in Venezuela. You're going to see paramilitaries from Brazil pour in. Você vai ver paramilitares do Brasil entrando lá para ajudar os venezuelanos a lutar contra nós. Você vai ver o mesmo vindo da Colômbia. Pode ser que venha também do Peru. Em outras palavras, o que você acha que está fazendo em um lugar inevitavelmente tem consequências para todos os países ao redor. Nós ignoramos isso. Agora, o Oriente Médio é um conjunto único de circunstâncias. Cada lugar que você vai é diferente. Precisamos entender isso. Nunca nos preocupamos em olhar a partir desse ponto de vista. E precisamos sair desse negócio de, mais uma vez, ver o poder militar como a solução que vai nos deixar felizes, ricos, poderosos. Isso não está funcionando. Não funcionou. É um beco sem saída. Essa é a parte frustrante, enquanto tentamos restaurar os anos 90. Ninguém quer fazer a pergunta, o que realmente foi alcançado desde os anos 90? Porque, como você disse, todas essas aventuras militares levaram ao desastre. Saímos dos anos 90, com uma concentração de poder no Ocidente sem precedentes, para agora, com esse colapso na segurança econômica, no poder político, na reputação e na estabilidade interna. Então, é estranho que ninguém esteja buscando uma abordagem diferente. Sempre a mesma reação automática e slogans vazios. Mas na sua visão, qual seria uma estratégia diferente? O que os Estados Unidos deveriam estar fazendo agora, na sua opinião? Novamente, se o Trump estivesse te ouvindo, o que você diria a ele? Sim, bem, nosso primeiro passo, eu acho, e digo que isso é particularmente verdadeiro na Ásia e também, eu diria, em grande medida, cada vez mais no Oriente Médio, precisamos desmilitarizar nossas relações com o resto do mundo. Um bom exemplo dessa desmilitarização, esse homem, Lutnick, que trabalha com o presidente Trump, participou de uma reunião e sentou-se em frente a uma delegação da Índia. A discussão era sobre comércio e negócios. O líder indiano da delegação realmente perguntou a ele, o que podemos fazer para melhorar e fortalecer nosso relacionamento? E o Sr. Lutnick respondeu imediatamente, vocês podem comprar mais do nosso equipamento militar. O quê? Em outras palavras, a única coisa que estamos produzindo agora, bem, não é a única coisa, porque produzimos muita energia. Não estamos fazendo um trabalho muito bom nisso, mas fazemos. Também temos um setor agrário enorme, e novamente acho que não estamos tirando dele nem de perto o que deveríamos.
Mas essa ideia de comprem nosso equipamento militar é bizarra. Veja, esse é o único setor manufatureiro que realmente incentivamos com força. Isso significa que, por definição, se você compra nosso equipamento militar, então você é nosso aliado ou parceiro. Bem, a Índia acabou de demonstrar de forma muito clara que gostaria de ter boas relações conosco, mas a Índia tem seus próprios interesses. E esses interesses envolvem boas relações com a Rússia e cada vez mais com a China. Veja, as pessoas neste país, os chamados elites, têm dito, bem, você sabe, a Índia vai entrar em guerra com a China. Isso é inevitável. Sério. Por quê? Pelo que eles vão lutar. Eles vão lutar por um terreno que fica a 4.500, 5.000 metros acima do nível do mar para ajustar fronteiras. O quê? 8 quilômetros, 10 quilômetros. O quê? É ridículo. E por que seria do nosso interesse que Índia e China entrem em guerra? Não é. A suposição é que se trata de um jogo de soma zero. Em outras palavras, se alguém no exterior entra em guerra, nós lucramos. Não, não lucramos. Esse pensamento é ridículo. Em outras palavras, precisamos voltar ao que éramos, eu diria, mesmo apesar da Guerra Fria e dos óbvios temores em relação à União Soviética. Voltar à época em que Eisenhower olhava para o mundo e sentia que a coisa mais importante que podíamos fazer era construir prosperidade em casa. E então ele mais uma vez se inspirou em Washington e Hamilton e tentou exportar a prosperidade. Sabe, esse foi outro ponto que foi repetido várias vezes depois que nosso país foi fundado. As pessoas imediatamente surgiram com a ideia de que deveríamos invadir outros lugares e, entre aspas, espalhar a revolução. E claro, na época, Washington e Hamilton em particular, Jefferson era a exceção, olharam para isso e disseram, bem, essa é uma ideia brilhante. Então, eventualmente teremos austríacos, os prussianos, os russos, os britânicos, todos desembarcando em nossas costas para nos esmagar, porque vão nos perceber como uma ameaça. E Washington destacou que deveríamos ser um exemplo para o mundo. Como se faz isso? Bem, você se torna próspero por mérito próprio. Depois exporta essa prosperidade para os outros. É a isso que precisamos voltar. Podemos ser o motor de prosperidade do mundo. Foi isso que já fomos. Foi isso que nos tornou tão populares. Um amigo meu me contou outro dia, ele estava relembrando o processo de Versalhes e notou algo que achei muito interessante. Ele disse que o povo sírio, ou seja, os líderes do povo sírio, não estou falando dos franceses que acabaram dominando a Síria após a Primeira Guerra Mundial. Ele disse que os representantes sírios em Versalhes realmente procuraram a delegação americana e disseram, nós realmente não queremos os franceses, os britânicos ou qualquer outro europeu em nosso país, mas todos nós admiramos os Estados Unidos. Sabemos que você é uma pessoa justa. Você não está interessado em conquistar os países dos outros. Você poderia vir como parte do mandato e nos ajudar a governar a nós mesmos na Síria. Quero dizer, pare e pense nisso. Você acha que hoje teríamos uma delegação da Síria voando para Washington para pedir que os americanos viessem ajudá-los a se autogovernar? Pouco provável. Então destruímos a reputação que construímos ao longo de 150 anos. Estamos em uma posição muito ruim agora, porque as pessoas já não nos veem como gostaríamos. Não somos um farol de luz. Não somos a cidade brilhante no topo da colina. E os americanos se sentem ofendidos. Eu converso com americanos. Bem, o que você quer dizer com isso? Parece que você não é um cara do America First. Eu disse não. Absolutamente. Eu sou uma pessoa America First. Absolutamente, sem dúvida. Mas eles não entendem o que fizemos a nós mesmos. Porque para o americano médio, todos nós usamos chapéus brancos. Somos os mocinhos. E veja, Washington se aproveita dessa suposição e faz proselitismo para a população. Bem, estamos espalhando a democracia liberal, os direitos humanos, a liberdade. Bem, isso é tudo besteira e nós sabemos disso. Não é sobre isso que somos. Não é isso que temos feito. Então, se desmilitarizarmos nossas relações com o resto do mundo e começarmos a buscar formas de fazer negócios com o resto do mundo, e eu acho que podemos
acho que podemos voltar a algo que era muito melhor do que temos hoje, porque agora não somos vistos de forma muito positiva no mundo. Essa era se enquadra na categoria do internacionalismo idealista. E você pode ver como isso muda, porque você viu a mesma coisa depois da Revolução Francesa. Ou seja, eles tiveram uma revolução liberal, falando sobre a fraternidade das nações e a ideia de paz perpétua. E então, de repente, ou muito pouco tempo depois, a linguagem mudou um pouco. Bem, temos tanta liberdade e paz aqui que precisamos levar essa paz para outros povos também. Então, de repente, tornou-se uma missão civilizatória. E assim, toda a Revolução Liberal acabou com Napoleão como imperador e uma guerra perpétua para alcançar essa paz perpétua. Você também pode colocar os bolcheviques nessa categoria. Eles nem deveriam ter uma política externa. Depois da Revolução, eles apenas viveriam em paz, se desvinculariam de uma política externa agressiva. Eles se oporiam ao império. Mas então, assim como os franceses, eles tiveram a ideia: bem, essa paz é tão maravilhosa, precisamos levá-la ao proletariado do mundo. E de repente eles também se tornaram um império. Então, esse idealismo, quando assume uma abordagem missionária de sair pelo mundo para libertar outros povos, ainda carrega na cabeça a ideia, como você disse, eles usam chapéu branco, ainda são os mocinhos, mas assumiram exatamente o mesmo papel do império. Eu queria te perguntar, porém, o que você acha que pode ser feito dentro dos Estados Unidos? Porque eu tive uma entrevista com o juiz Napolitano, que também estará na conversa nacional, e ele tinha uma visão muito sombria do futuro. Ele achava que os Estados Unidos poderiam se desintegrar se continuassem nesse caminho. Mas você acha que, por exemplo, partidos terceiros, algo assim, é o que seria necessário para, digamos, romper com o status quo? Bem, tenho certeza de que esse é um tema que vamos discutir no dia 4 de outubro, em Dallas. E você sabe, o juiz Napolitano e eu temos opiniões semelhantes em algumas áreas e em outras não, o que é normal. Quero dizer, uma das coisas que surgiu quando eu estava conversando com os dois convidados, Natalie Brunell e Andrew Napolitano, foi que eu disse: olhem, vocês não sendo convidados para participar com base em terem opiniões idênticas às minhas. Não é esse o caso. Eles têm opiniões que, em muitos casos, são bem diferentes. Não estamos pedindo que as pessoas venham e adotem um conjunto de ideias. O que queremos é ter uma conversa, literalmente. Queremos saber o que os outros pensam. Queremos saber o que eles querem, o que eles acham que são nossos interesses, especialmente aqui dentro, porque eu realmente acredito que, com a degradação da nossa posição econômica e a crise financeira que se aproxima, as pessoas vão se interessar muito pelo que fazemos em casa e não tanto pelo que estamos fazendo no exterior. Então acho que o apelo ao medo, que sempre foi qual é a palavra certa? A carta de entrada ou o ingresso para a discussão em Washington. Quem são as pessoas contra as quais temos que estar o tempo todo? Isso está desaparecendo. E as pessoas agora estão começando a olhar para os Estados Unidos e perguntar: o que queremos fazer com o nosso país? Acho que esse vai ser um grande tema. Eu sou alguém que não vê o nosso país se desintegrando. Eu não acho que isso seja provável. Na verdade, sempre que viajo pelos Estados Unidos, percebo que muitas pessoas concordam entre si em todo o país. Não vejo divisões tão profundas. Agora, se você está falando sobre não-cidadãos, e temos cerca de 50 milhões deles, isso pode ser bem diferente. E esse é outro problema. Esse é um problema que precisamos enfrentar. Mas se você olhar para o corpo do eleitorado, a maioria dos cidadãos americanos, na maior parte do tempo, tende a concordar que precisamos de lei e ordem, que precisamos de bairros seguros, que precisamos de um bom padrão de vida, que as pessoas deveriam ganhar mais do que ganham, que precisamos encontrar um caminho de volta para o trabalho que seja valioso, produtivo e que permita uma boa vida.
Perdemos o contato com todas essas coisas básicas sobre as quais falávamos durante as décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Havia candidatos à presidência que perguntavam: quanto você ganha por hora? Quanto vale o seu dólar? Qual é o poder de compra? É por isso que no artigo que escrevi falo sobre poder de compra. Você sabe, paridade do poder de compra, que sinceramente é uma medida melhor da força e da saúde nacional do que esse PIB absurdo, porque todo mundo ajusta a definição de produto interno bruto para se adequar aos próprios interesses e assim por diante. E esse é parte do nosso problema aqui nos Estados Unidos. Continuamos nos iludindo, achando que somos maiores, melhores e mais fortes do que realmente somos. Precisamos encarar a realidade. Não somos tão fortes quanto éramos. Todo mundo quer voltar a ser forte, mas acham que o caminho é militar. Não é. Esse é o ponto. Não acho que a maioria dos americanos queira ser convocada para o exército e lutar em algum lugar. Mas acredito que a maioria dos americanos apoiaria fortemente a segurança de nossas fronteiras, nossos portos, nossos aeroportos. Eles gostariam de ver um fim à ilegalidade que as fronteiras abertas e o acesso irrestrito ao nosso país criaram. Eles gostariam de ver a lei sendo cumprida. Acho que essas são coisas muito, muito importantes. Ao mesmo tempo, eles querem empregos. Pessoas que não têm emprego querem empregos. E acho que poderíamos fazer um trabalho melhor em produzi-los. Mas isso não vai acontecer se continuarmos no caminho em que estamos, que é um caminho militarizado. As pessoas olham para mim e um amigo meu disse: "Poxa, Doug, você não gosta de guerra e é um soldado." Eu não conheço muitas pessoas que foram para a guerra e viram combate de verdade que voltaram com vontade de ver mais disso. Quero dizer, você faz isso, é seu dever, mas não necessariamente quer levar essa destruição para todo lugar do mundo. E eu acho que as pessoas que nunca foram à guerra geralmente são as mais entusiasmadas para ir. Então acho que estamos em um ponto de inflexão interessante nos Estados Unidos. E acho que precisamos prestar atenção a essa analogia de 1492, porque riqueza e poder estão se afastando de nós. Em vez de dizer, bem, precisamos construir mais navios de guerra e precisamos formar forças que possam lutar mais longe, mais rápido. Precisamos olhar para os verdadeiros ingredientes do sucesso. A chave para a segurança é, em última análise, a prosperidade, e precisamos voltar a construir isso. Sabe, costumava ser um clichê nos Estados Unidos, especialmente no Partido Republicano. Acho que foi Calvin Coolidge, depois da Primeira Guerra Mundial, que era questionado: qual é o negócio da América? E ele respondia: o negócio da América é o negócio. Não é intervenção no exterior ou sair procurando monstros para derrotar. Use os termos que quiser. Acho que podemos chegar lá. Acho que é isso que o povo americano quer. Eles não querem caos e não querem dividir o país. Então não sou tão alarmista quanto alguns outros. Acho que podemos superar isso, mas precisamos de uma nova liderança. Uma liderança fundamentalmente nova. Sim, isso é algo interessante. Também percebi que são os políticos que estão realmente espumando de raiva, que são os mais ferrenhos defensores da guerra atualmente, enquanto muitas vezes vemos líderes militares pedindo moderação. Então, é um bom ponto que são as pessoas que já viram a guerra, que são um pouco mais cautelosas. E é justamente por isso que me preocupa o fato de toda a geração que viveu a Segunda Guerra Mundial já ter falecido. O que significa que o respeito pelos horrores da guerra também diminuiu um pouco. Parece que na Europa, muitas vezes, há pouca responsabilização da liderança. Na Alemanha, quando a economia está indo mal, a liderança diz, bem, você sabe, é o Putin, é culpa dele. Quando a Polônia enfrenta algum tumulto social, ou as pessoas têm a opinião errada, ou votam do jeito errado, dizem, bem, você sabe, o Putin está interferindo na sociedade. Então sempre é possível apontar para esse inimigo externo para não precisar lidar com os próprios problemas. Mas eu acho que
só como uma última pergunta rápida, você vê isso como sendo o principal problema? Que as elites políticas simplesmente se afastaram demais das pessoas que deveriam representar? Oh, I think that's long since happened. Acho que isso já aconteceu há muito tempo. Eu me lembro do Gordon Brown. Você deve se lembrar que ele foi primeiro-ministro por um breve período. Gordon Brown estava cercado de pessoas. Isso foi em algum lugar na Inglaterra, não me lembro o local. E uma mulher tentou alertá-lo sobre o perigo dessa migração. Sabe, estamos perdendo o controle das nossas ruas. Estamos sendo sobrecarregados. Ele ouviu e balançou a cabeça, dizendo: bem, vamos lidar com isso. Mas, ao entrar no carro, ele descartou os comentários dela para um colega, dizendo que eram racistas. Entrou no carro e foi embora. Bem, o Gordon Brown não mora onde aquela senhora morava. Gordon Brown isn't living where that lady lived. Gordon Brown is not exposed to the forces on the streets. Gordon Brown não está exposto às forças nas ruas de Londres, Manchester, Sheffield ou qualquer outro lugar às quais as pessoas que vivem nessas cidades, que são britânicas, estão sendo expostas, sejam elas inglesas, escocesas, galesas ou irlandesas. Todos estão lidando com essas questões. Dizer a eles que são apenas racistas não é uma solução. E acho que esse é o problema central em grande parte da Europa neste momento. Qualquer sociedade, independentemente de onde esteja, sempre pode aceitar um número modesto de pessoas diferentes em suas fileiras. E com o tempo, números modestos podem encontrar seu lugar na sociedade. Em outras palavras, podem ser assimilados. Mas quando você inunda países com milhões de pessoas que absolutamente não estão interessadas e nunca estarão interessadas em se assimilar, que na verdade vieram com uma agenda totalmente diferente, se não simplesmente para tomar conta do seu país completamente, isso não é algo que você vai resolver descartando as preocupações e reclamações das pessoas como sendo racistas. E eu acho que esse é um problema hoje na Alemanha, na Holanda, na França e em muitos outros países. Então acredito que haverá uma convulsão. E acho que as elites governantes, que deram atenção a tudo, menos a sua própria população e as necessidades da sua própria população, vão ser responsabilizadas. Como isso vai ser, ninguém sabe. Mas você mencionou a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi uma explosão. E essa revolução não surgiu do nada, da noite para o dia. Foi algo que levou muito tempo para se formar. Acontece que eles chegaram a um ponto em que não podiam mais comprar pão em Paris. E então tudo explodiu. Mas os ingredientes para essa explosão sempre estiveram lá. De Tocqueville, que escreveu um livro maravilhoso sobre os Estados Unidos, falou sobre a Revolução de 1848. E ele disse: nós na França estamos dormindo nas encostas de um vulcão e ninguém está prestando atenção. Acho que nós no Ocidente estamos dormindo nas encostas de um vulcão e a explosão está chegando. Mas não é uma explosão direcionada à Rússia, à China, à Índia ou a qualquer outro. É toda direcionada internamente. Bem, para as pessoas que vivem na Europa hoje, acho que elas se sentem um pouco assim, como se estivéssemos dormindo em um vulcão, porque a estabilidade política, a ideia de que ela existe, está desaparecendo muito rapidamente, à medida que vemos o que está acontecendo na França, na Grã-Bretanha e na Alemanha. E você vê a mídia tentando remendar as coisas e vender uma narrativa que é ridícula. Bem, eu realmente espero que se houver alguém na Europa, assim como nos Estados Unidos, que ainda esteja interessado, que acesse o site do dia 4 de outubro. E se puderem vir e se juntar a nós, ficaríamos muito gratos. Gostaríamos de ouvir o que eles têm a dizer. Sim. E como eu disse antes, vou deixar as informações sobre a conversa nacional, que acontecerá em Dallas, na descrição. Então, muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado, Glenn. Tchau, tchau. Thank you, Glenn. Bye-bye.